e a pandemia continua mais forte do que nunca. Do primeiro dia do ano até hoje, já são 24 mortes. Uma média de 4 mortes por dia. Agora há pouco, acabou de sair o boletim, mais 4 mortes hoje. E o Guilherme Batista vai mostrar pra gente agora detalhes da situação da pandemia da Covid-19 em Londrina. É para ficar assustado, sim. Enche a tela. A doença nunca esteve tão presente entre os londrinenses. O período atual é, de longe, o de maior incidência de transmissão do coronavírus na cidade. Dezembro foi o mês que mais registrou casos. Foram 6.734 diagnósticos positivos de Covid-19. O número supera em 56% o que havia sido computado em setembro, o segundo mês com o maior número de casos em Londrina. E esta explosão de casos vista no último mês de 2020 continua firme agora em janeiro. Em 5 dias, foram confirmados aqui em Londrina 1.099 casos, além de 20 mortes pela doença, o que dá uma média de 4 por dia. A letalidade do coronavírus é 80% maior se comparada à registrada há um mês. Os dados são graves e bastante preocupantes e ajudam a escancarar ainda mais uma triste realidade. A pandemia está longe de acabar. Um descontrole evidente que já reflete em leitos cada vez mais lotados nos hospitais. A taxa de ocupação das vagas de UTI chegou a bater a marca dos 90% no mês passado. Na UPA Sabará, reservada para atender casos Covid, os médicos não estão dando mais conta da grande demanda. Na segunda-feira, mais de 500 pessoas passaram pela unidade de pronto atendimento. Muitas pessoas viajaram, né, para férias, tudo, aí vão voltar agora. Provavelmente o número de casos de Covid vai aumentar, não só aqui em Londrina, como em todo o país, né? Tem que continuar se protegendo, né, usando máscara, álcool em gel. Sempre é bom se cuidar, porque tá aí é perigoso. Uma preocupação latente, mas que infelizmente não é compartilhada por todos. Se por um lado temos parte da população empenhada em se proteger da doença, do outro há uma parcela considerável que vive despreocupada, como se ela já não existisse. No distrito de Guaravera, por exemplo, as festas em via pública são constantes. A Guarda Municipal também tem atuado todos os finais de semana para impedir excessos em bares e baladas. Um baile funk com mais de 400 pessoas precisou ser interditado pelas equipes no final do ano passado. Tem que criar um pouco mais de consciência, mas muita gente bate naquela tecla, né, de ter que continuar vivendo, só que muita gente está continuando vivendo e quando volta, acontecem outras mortes, né? Eu me cuido, mas tem gente que não tem noção do perigo. Não tem respeito. Não tem respeito com os outros. Com eles, tanto faz, e com os outros. Um cenário assustador que tem como único remédio a esperança da vacina. O problema é que até agora não há nenhuma previsão de quando a imunização vai ter início no Brasil. Sem respostas por parte do governo federal e até do estado, que já informou que vai esperar por um plano nacional, a prefeitura tenta se antecipar e adquirir por conta própria doses da Coronavac junto ao Instituto Butantan em São Paulo. Durante live nas redes sociais, o prefeito Marcelo Bellinati disse que já assinou o chamado protocolo de intenções, demonstrando interesse, e que na próxima semana deve ir à capital paulista oficializar o acordo. Apesar disso, ele afirma que ainda não é possível dizer quantas doses serão compradas. O contrato estou assinando agora, inclusive já estou mandando para o Butantan, e o Butantan vai assinar e já nos devolver esse protocolo, e nós faremos aí uma reunião de trabalho na semana que vem. Eu diria que até mais da metade do caminho para a vacinação já está trilhado. Mas eu volto a dizer aqui, viu, gente? Eu acredito muito que o governo federal vai resolver a questão das vacinas no Brasil de forma rápida, porque o mundo inteiro está vacinando. Enquanto ainda não há uma definição sobre a vacina,
Os cuidados contra a Covid precisam seguir redobrados. Pelo menos um tanto já for vacinado, vai diminuir na proporção, né? Aí já vai dar para pegar mais confiança para sair mais. Mas, enquanto isso, se trancar e se cuidar. Olhando para os números aqui, tá? A gente percebe que a gente precisa de verdade se cuidar, tá? Olha só, 461 óbitos, mais de 23 mil casos confirmados. Lembrando que isso não é número da região, tá? São números apenas de Londrina. Já já eu vou trazer para você as informações de uma especialista, tá? Retratando qual é a situação da pandemia, e a gente acaba de ter a confirmação de que hoje, às 8h30 da noite, em cadeia nacional de rádio e TV, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai fazer um pronunciamento. Nós ouvimos hoje a coordenadora do curso de medicina da PUC, da Pontifícia Universidade Católica aqui de Londrina, Aline Stipp. Ela é farmacêutica e microbiologista. E ela falou um pouquinho a respeito da situação que a gente vive hoje da pandemia. Eu queria pedir 2 minutinhos para você, meu amigo, para você, minha amiga, para que você acompanhe essa entrevista. De forma clara, ela detalha a situação que a gente vive hoje. A gente está num momento de ascensão realmente de número de casos, né? Os dados diariamente já estão nos mostrando isso. Ainda a gente não tem o reflexo do final do ano, né? A saidinha de Natal, a saidinha de Ano Novo. E o grande problema é esse, que houve um afrouxamento, né, nas medidas de restrições, principalmente. A população ainda continua usando máscaras, mas as aglomerações voltaram a acontecer. Então quer dizer que esse aumento que a gente está falando agora, 20 novas mortes só esse ano aqui em Londrina, isso não reflete o final de ano, porque a gente precisa daquela janela de 15 dias, pelo menos. E mesmo quem não participou de aglomeração aqui, mas saiu e foi para a praia, de repente, lá encontrou muita gente, pode ter trazido a doença. Se foi para aglomeração, provavelmente tem tido contato com o vírus, ele trouxe sim o vírus para Londrina. E o reflexo disso, desse final de ano, Natal, Ano Novo, isso demora um tempo ainda? Tem essa janela, né? Então, em torno de 7 a 10 dias, ou em casos, né, a 14 dias. Então, a gente tem essa janela para começar a ter o aumento novamente de casos. A gente teve uma melhora no número de casos no setembro, outubro, aí depois a gente teve uma nova ascensão, de novembro para cá a gente está numa crescente mesmo. No Brasil não se fala ainda de uma segunda onda, porque na Europa a gente já tem a circulação de um novo vírus, de um vírus mutado. No Brasil esse vírus ainda não foi ainda isolado e diagnosticado que seria uma mutação. Então ainda não se fala numa segunda onda. E como você disse, a pandemia continua até sabe lá quando. A vacinação vai demorar em torno de 1 ano para ter a quantidade de 70% da população para frear o vírus. Isso, Um ano? Provavelmente sim, porque assim, o que acontece? Realmente a gente tem que... esse prazo de revacinação, de uma segunda dose, ela tem que ser realmente dada. Então, diversos artigos científicos têm demonstrado que a queda, né, da taxa de anticorpos acaba sendo um pouquinho maior em uma certa porcentagem da população. O uso da máscara, a lavagem das mãos com água e sabão corretamente e também evitar aglomerações são as maneiras mais efetivas, né, para se combater a disseminação do Covid. Ter cautela e realmente ouvir as autoridades e obedecer aos decretos. Eu acho que isso hoje, no momento, é o mais favorável ao combate dessa ascensão da onda do Covid. Você entendeu? Não tem fórmula mágica, tá, gente? De verdade. Se cuide. Use máscara, evite aglomeração, faça a higiene das mãos o tempo todo. Não leve a pandemia para sua casa, não leve essa doença para sua família.